E seguindo com a nossa programação, convidamos ao palco para a palestra o presidente da Ericsson, o senhor Rodrigo Dinstmann. Por favor, pode subir. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, depois de, na verdade, contar uma história. Eu vou imitar um pouco o que o Baigorre falou, contar uma história pessoal. Eu tive aqui fazendo, não aqui exatamente, mas na Bahia, na Telebrasil, há 18 anos atrás, fazendo um keynote. E 18 anos atrás, eu era um jovem executivo de uma empresa, de um setor não muito promissor, que era de telefonia fixa, mas uma empresa que depois se tornou bastante grande e foi vendida como líder de banda larga. E agora estou aqui convidado pelo... Na época, quem me convidou foi o Dr. Cleófas Uchoa. Muitos de vocês vão lembrar que era o presidente da Telebrasil. E agora, convidado pelo Marcos Ferrari, obrigado pelo convite. Queria fazer uma reflexão semelhante à que eu fiz há 18 anos atrás. Naquele momento, em 2004, era um ponto de inflexão da indústria de telecom, muito parecido com o que a gente está passando agora. E que requeria, na época, um entendimento do mercado e uma ação por parte da indústria das operadoras que era um pouco imprescindível para capturar oportunidades. Eu vou fazer até uma brincadeira aqui. Esse sou eu em 2004 e esse era o mundo em 2004. Em 2004, a móvel crescia explosivamente, a telefonia fixa começava a estagnar, a banda larga estava nascendo, o Speed, o Velox, tinha uma promessa de convergência, fixo, móvel, TI e telecom. As OTTs eram uma ameaça que estava crescendo. A OTT, naquela época, era Calling Card, para o DDI, para quem lembra o que é DDI. Era ICQ ou MSN Messenger, que eram tipo WhatsApps mesozoicos, né, assim, muito pré-históricos. E Kazaa era uma plataforma de compartilhamento de música, todo mundo muito assustado. Nessa palestra eu falo sobre a ameaça de investimento das redes. E tinha um imperativo muito grande para as operadoras mudar o seu modelo de negócio e mudar a sua posição na cadeia de valor. Aceleramos, fast forward 18 anos, nós estamos agora em 2022, a móvel está estagnada, pelo menos não cresce explosivamente, a telefonia fixa está semi-extinta, ninguém mais usa quase. Tá? O crescimento da fibra é explosivo, o nascimento do 5G, uma promessa de revolução, digitalização da sociedade. Os OTTs estão materializados, então surgiram um monte de OTTs, que hoje a gente não precisa nem discutir, já foram mencionados aqui, mas o imperativo da mudança na cadeia de valor e monetização de serviços continua igualzinho. Nós precisamos, como indústria, e eu faço uma crítica e uma provocação com o espelho na mão, porque eu faço parte dessa indústria como Ericsson, né, temos que repensar o nosso momento e a nossa posição na cadeia de valor. Como o Alberto falou hoje no primeiro discurso dele, não nesse segundo, no primeiro de manhã, sobre, né, o que a gente precisa fazer para rentabilizar esses investimentos. Outra coisa que não mudou é que naquela época, naquele evento de 2004, o senhor Luiz Alberto Garcia estava sentado na plateia, ele está sentado aqui. Então, o cara que não desiste nunca, está sempre aí. Vamos lá. E outra coisa que não mudou foram as 3 barras. Essas 3 barras não mudaram, mas impérios foram construídos sobre essas 3 barras. Essas 3 barras são o ARPU do pós-pago, está mais ou menos 50, vai e volta. O ARPU do pré-pago, que está nos 13, 15. E o ARPU do M2M, que está nos 3, 2, às vezes abaixo de 1. Só que impérios foram construídos em cima desses. Impérios de telemetria, seguradoras rastreando o carro, maquininha de cartão de crédito no M2M, música, serviço de cloud, enfim, entretenimento. Impérios foram construídos e a gente, como indústria, não conseguiu. Investiu tanto, não conseguiu mudar o ARPU e entrega muitos mais gigabytes, nem se entregava gigabytes na época, e cada ano aumenta a sua oferta. O que a gente precisa para fazer mudar essa curva? E aí vem um pouco o 5G na equação. O 5G tem essa promessa de fazer a revolução. A revolução não só no consumer, fazer uma revolução na indústria, que a gente já comentou aqui agora. E como é que a gente consegue adicionar camadas? A Ericsson, que é uma empresa de 140 anos que se transforma todo dia, a gente recentemente anunciou uma transformação, só no Brasil, nosso CNPJ tem
daqui a 2 anos vai fazer 100 anos do nosso CNPJ, 98 anos de presença no Brasil, uma fábrica com 65 anos funcionando aqui. A Ericsson tem uma experiência de ter feito 123 redes, o último número, ao redor do globo, e entender um pouco o que está acontecendo nesse processo de monetização. Aí, claramente, alguns atores, algumas operadoras, algumas dessas parcerias entre indústria e operadores estão se destacando. A gente apelidou eles de pace setters, os caras que tocam um bumbo da indústria. E quando você olha para o desempenho, qual é a diferença do pace setter para alguém que está começando, ainda não alcançou a velocidade? No fundo, é a rentabilização da rede. A capacidade de adicionar ARPU, que pode chegar a 13% nesse exemplo preliminar, eu acho que ainda é pouco conservador, NPS, um NPS, né, como a gente viu, né, muito importante para as operadoras, e a capacidade de fazer upgrade, não só de velocidade, mas vender outros serviços, criar outros serviços. E o que nós analisamos nessa amostragem que caracteriza um pace setter? Super simplificando, 3 características. Primeiro, o que a gente chama de mentalidade 5G, cobertura 5G e ecossistemas 5G. A mentalidade 5G é muito mais do que só a mentalidade, só você ter essa ideia. É uma mistura de arquitetura de negócios, isso é, as suas camadas, a tua rede, o teu core, os teus sistemas, os teus departamentos de marketing, o departamento de produtos. É capaz de se entender que esse mundo novo do 5G não é um mundo onde todo mundo usa a mesma rede, e sim que cada cliente tem uma rede diferente, seja por causa do slicing, por causa da latência, da velocidade. Cada ícone do telefone pode ser uma rede diferente e que ela está exposta, as capacidades estão impostas com APIs. Se nós, como indústria, Ericsson incluída, as operadoras, o ecossistema, não entender que uma API de rede vai fazer pela gente, a gente não vai conseguir monetizar. Então, a mentalidade é mais do que simplesmente ter boas ideias de 5G. Obviamente, uma rápida cobertura, uma cobertura inteligente, não só rápida, do 5G, e ecossistemas. Nenhum ator vai conseguir dominar a criação de serviços dessa geração do 5G. Assim como, lá em 2004, a gente poderia, como indústria, ter criado um videofone, né, e não teria funcionado, porque hoje todo mundo faz vídeo via WhatsApp. Não tem jeito, vem um ator de externo. Então, você precisa de ecossistemas para criar esses serviços. Pois bem, deixa eu explicar rapidamente esses 3, porque o meu tempo já está acabando. Primeiro, a questão da mentalidade é você entender quais são as oportunidades de serviço. E quando eu olho esse gráfico de crescimento de receitas do 5G, obviamente a faixa azul é uma adoção maior de 5G. O cliente que está pagando, às vezes, o mesmo ARPU, um ARPU incremental, mas é uma adoção por penetração do handset. Mas na faixa amarela e na faixa roxa, na amarela tem uma oportunidade de FWA, e eu vou falar um pouquinho sobre FWA, reusando o slide do Tonise, que ele pegou de mim, da Ericsson. É uma oportunidade fantástica, que a gente tem que capturar. E, no roxo, a criação de serviços digitais. Então, quando a gente fala dos serviços, as demandas por serviços digitais no 4G, elas são muito parecidas com o que o Christian, o Alberto mostraram, que é basicamente uma relação de billing. Você vende em conjunto um serviço que o cliente demanda, seja de vídeo, de segurança, de telemedicina. Mas, com o 5G, você pode fazer com que esse serviço orquestre a sua rede. E um serviço de telemedicina, por exemplo, seja prestado em cima de uma capacidade de rede, um slice, que vai te oferecer uma diferenciação para aquela consulta. Ou um serviço de segurança vai estabelecer uma VPN com um banco que vai deixar mais segura a tua transação. Então, existe uma outra visão de criação de serviços, no caso dos serviços digitais. Eu vou dar alguns exemplos deles. No caso do FWA, eu só vou colocar os números crus do que está acontecendo no mercado maduro e um mercado gigante, super penetrado, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as 2 empresas líderes que estão colocando o FWA na linha de frente, T-Mobile. T-Mobile teve net adds nesse quarter que passou, que é 348 mil, 50% a mais do Q4, que já era 50% a mais do Q3, está crescendo exponencialmente. E a Verizon, que foi a pioneira da fibra, lá com o Fios, nesse trimestre ela teve 194 mil net adds em 229 no FWA, faixa cinza FWA. São empresas que estão em mercados maduros achando casos de uso para o FWA. A gente sabe que no Brasil é um pouco diferente, seja pela penetração da fibra dos challengers, seja pelas redes neutras, mas existem arquétipos de negócio que sim podem ser explorados no Brasil
e vão ser viáveis para o FWA. Não podemos perder atenção nisso. No caso de criação de serviço, eu trouxe um exemplo quase trabalho de ciências de segundo grau, aquela coisa, é um produto que foi lançado de fato em Hong Kong, que é basicamente um botãozinho de boost que o cliente pode comprar on demand, e ele tem um serviço contratado da operadora, ele aperta um botão e pode ficar por 1 hora num slice premium ou no slice ludicrous, onde ele tem uma qualidade de serviço, uma latência, uma velocidade maior, e cobra alguns reais por aquela sessão. Pode ser que ele queira fazer um jogo, ou queira fazer alguma sessão de vídeo, ele contrata isso on demand. Eu não acredito particularmente, pessoalmente, que esse vai ser um serviço de grande futuro. Só que, no futuro, a empresa que está fornecendo aquele game, quando o cliente apertar o ícone e abrir a sessão de game, ela vai fazer um comando para a rede, vai colocar isso no slice e vai pagar a operadora por ter feito essa transação. E esse que eu chamo de, então, a orquestração da rede através de APIs. Esse é um exemplo importante por causa disso. A outra questão, o número 2, é um deployment rápido da rede, né? O Alberto acabou de dar o exemplo de Brasília. Obviamente que todas as operadoras estão começando com hotspots. Eu identifico aonde está o meu melhor cliente, onde está a penetração de clientes com 5G, dou uma experiência personalizada, direcionada e mantenho o cliente, faço uma diferenciação de velocidade e mantenho o cliente satisfeito e na minha base. No segundo momento, você precisa fazer a disseminação dessa rede, aí usar uma mistura de mid-band com millimeter, começar a usar network slicing, começar a explorar um pouco as capacidades de edge, e no longuíssimo prazo, que a gente chama de 5G Full, é você criar realmente uma rede, uma plataforma extremamente poderosa de criação de novos serviços e negócios, não só para o consumidor, mas também para a empresa, né? O B2B2C é um promissor modelo de negócios para o 5G. Exemplos que já estão acontecendo, Taiwan, para usar um exemplo de Taiwan, um mercado super competitivo, mas que também a gente viu que um rollout acelerado de 3,5 GB, que é a nossa frequência, já começou a reverter uma tendência de ARPU decrescente, e aí um destaque para Far EasTone, que é a empresa que está liderando, não só em cobertura, mas também em retomada de ARPU. São exemplos práticos e exemplos reais. Só que ainda bastante limitados à oferta de velocidade, ou no máximo speed tiering, não tanto serviços avançados que estão mais down the road. Como falou o Tonizzi, né? Se é mais cedo ou mais tarde, a gente não sabe, mas vai acontecer. Isso vai acontecer. E, por último, ecossistemas. Mais uma vez, a gente não consegue fazer tudo sozinho. O 5G não é uma rede, é uma plataforma. E essa plataforma ela inclui as capacidades intelectuais e de execução das operadoras, dos fornecedores de tecnologia, de um ecossistema de desenvolvedores independentes de software, que eles podem ser gigantes como Amazon, Microsoft, SAP, ou pode ser um pequeno desenvolvedor do fundo de quintal que criou um serviço de rastrear pets e utiliza as capacidades da rede. Você tem que ter uma plataforma que permita a esses parceiros explorar essas APIs. Startups estão investindo muito, e assim como aconteceu com startups no 4G que viraram bilionários, vai acontecer no 5G. Fortunas vão ser criadas. A questão é que agora a gente vai poder fazer parte dessa fortuna, podemos pegar um pedacinho dessa fortuna. A indústria, a automatização da indústria, o valor agregado em automatizar um chão de fábrica, um porto, um campo, são infinitos, porque você tem uma série de casos de uso dentro desses territórios que são beneficiados pela digitalização. A academia, obviamente, e o governo como um fomentador e um desembaraçador, né? Tirar os obstáculos, a gente falou aqui de lei de antenas no âmbito municipal, redução do ICMS no âmbito estadual, quem sabe o FWA, hoje a grande barreira do FWA é o custo do CPE, quem sabe a gente poderia usar alguns desses fundos famosos para fazer algum tipo de subsídio e levar banda larga fixa wireless para áreas onde a fibra não é viável, e não faltam áreas no Brasil onde a fibra é viável. Então, o governo tem um papel importante de fomentador e, inclusive, de utilizador dessa rede para programas de inclusão social. Só um exemplo de ecossistema, não vou me alongar aqui, que faltam 57 segundos. É a Verizon. Por último, eu queria só fazer um testemunho que o Brasil, nós estamos numa posição única. Nós somos o país ocidental com o maior número de redes 5G standalone no mundo, a partir
de alguns poucos dias, quando a gente lançar. Nenhum outro país tem 3 redes standalone. E a rede standalone é a plataforma que vai permitir a criação desses serviços e a exposição desses serviços. A gente sabe que no Brasil, até 2025, 50% do tráfego já vai estar no 5G, o que tem um impacto, inclusive, no 4G. Melhora o 4G, porque ele desafoga, mas também permite... Você vai ter um ecossistema de aparelhos na mão dos usuários que vai dar um território para a criação e monetização desses serviços. A gente tem 40 milhões de brasileiros que não têm banda larga fixa em casa, ou tem uma banda larga fixa precária. E essa é uma oportunidade para o FWA. E nós temos ecossistemas de inovação extremamente avançados. É o que a gente vê nas agritechs, nas edutechs, nas fintechs, nas NTechs e, inclusive, nas fomentadoras de inovação dentro das operadoras. Nós temos um ecossistema que vai conseguir criar esses serviços, desenvolver esses produtos em cima dessas APIs que vão estar falando com essa rede 5G. Nós temos uma oportunidade única, cabe a nós, indústria, mais uma vez eu faço a crítica e a provocação com o espelho na mão, encontrarmos os modelos operacionais, os modelos estratégicos para capturar estas oportunidades e não deixar com que as fortunas, né, os impérios sejam criados em cima dos nossos ARPOS, os ARPOS de vocês, das operadoras, novamente, sem a gente pegar um pedacinho desses ARPOS. Então, o 5G é uma oportunidade única para a gente inovar e competir. Então, não vou ser repetitivo aqui, as nossas 3 super simplificações estão dadas, e a pergunta que eu faço é se a gente está pronto para adotar uma atitude de pace-setter e sair na frente, e não ficar refém de somente dar velocidade como um brinde para o cliente ao investir em 5G. Obrigado.